Bom dia, hoje são 26 de agosto de 2016, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal. Vamos aqui a mais uma lenda, um elemento lendário que está no relato de Mateus acerca do nascimento de Jesus. A pergunta é a seguinte: na lenda de Mateus, quando os magos chegaram a Belém para adorar o menino Jesus, qual era a idade de Jesus? Qual era a idade dele? Lá, quando Jesus, na lenda, estava em Belém. Qual a idade dele? Ele era um recém-nascido, Jesus? Ou ele tinha aí já 2 meses de vida? Ou ele tinha 1 ano de vida? 2 anos de vida já, o menino Jesus caminhando ali pelas ruas empoeiradas de Belém. Ele era recém-nascido ou não, quando os magos chegaram a Belém? Pois bem, vamos esclarecer isso agora. Aqui no quadro coloquei assim, a idade de Jesus e os magos, né? Os magos, como já mostrei nos vídeos anteriores, a lenda dos magos só está no relato de Mateus, não está no relato de Lucas. A visita dos magos a Jesus, com aquelas fantasias, né? Os presentes, ouro, incenso e mirra. Os magos estão apenas na lenda de Mateus, porque isso é lenda, não é fato histórico. Se fosse fato histórico, como é de grande relevância, estaria na lenda de Mateus e estaria também na lenda de Lucas. Só que são coisas diferentes. Muito bem. Então vamos para cá. Veja aqui, eu coloquei Mateus, na lenda de Mateus, sobre o nascimento de Jesus, e a lenda de Lucas sobre o nascimento de Jesus. Muito bem, veja a contradição aqui, porque são lendas. Muito bem, na lenda de Mateus, Jesus morava em Belém juntamente com Maria e José. Na lenda de Lucas, Jesus, Maria e José e Maria inicialmente moravam em Nazaré e não em Belém, como diz Mateus. E aqui, na lenda de Lucas, o menino Jesus só foi morar em Nazaré depois de 40 dias em Belém. Jesus ficou ali como recém-nascido 40 dias em Belém e depois voltou, foi levado por José e Maria para a cidade deles, Nazaré. Muito bem. Só que, na verdade, Jesus nasceu também em Nazaré e não em Belém. Isso aqui, Lucas e Mateus colocaram Jesus nascendo em Belém apenas por causa de uma profecia que estava na Bíblia, nas Escrituras hebraicas. Muito bem. Então aqui, Jesus, veja, ficou em Belém, na lenda de Mateus, Jesus nasceu em Belém e ficou lá apenas 40 dias. Por que 40 dias? Vou explicar depois. E na lenda de Mateus, Jesus aqui, Maria e José moravam em Belém. E quando os magos chegaram a Belém, na lenda de Mateus, Jesus poderia ter aqui poucos dias de vida ou até mesmo 2 anos já de idade. Então veja aqui, Jesus em Belém, até 2 anos de idade. Já em Lucas, ficou apenas 40 dias, e não 2 anos de idade. Não aqui 2 meses, não, apenas 1 mês e 10 dias. Depois explico. Então vamos aqui inicialmente. Sigmund Freud. Sigmund Freud, estou dizendo aqui, não é? Foi um judeu, teve educação judaica de seus pais, né? Religiosa e tal, só que ele era ateu.
Freud foi um ateu fervoroso e médico neurologista. Morreu em 1939, logo no início ali da Segunda Guerra Mundial. Pois bem, em seu livro O Futuro de uma Ilusão, que aqui está, eu venho mostrando, né? Em seu livro O Futuro de uma Ilusão, Freud, mais uma vez, traz aí uma verdade que é comprovada de forma fácil. O que ele diz aqui, o Freud, neste livro aí? Ele diz o seguinte: não precisamos nos espantar muito acerca da debilidade intelectual de quem uma vez tenha se obrigado a aceitar todos os absurdos que as doutrinas religiosas lhe apresentaram, sem crítica e mesmo sem observar as contradições entre elas. Bem, mas não temos outro meio para dominar nossos impulsos, senão a nossa inteligência. O que Freud diz aqui de forma clara é que nós, aquelas pessoas que estão fora das ideias religiosas, as pessoas que não estão dentro de uma religião qualquer, essas pessoas não podem se espantar diante da debilidade intelectual, diante da fraqueza intelectual de quem está numa religião. Porque a pessoa que está numa religião, defende uma crença religiosa, essa pessoa está no mundo de ilusão. Então, quem está fora do mundo da religião não pode se espantar com os absurdos que crentes em deuses, com os absurdos que essas pessoas aceitam. Esses absurdos estão nas doutrinas religiosas. E por que nós não devemos nos espantar? Porque, infelizmente, a crença religiosa é um mundo de ilusão. A pessoa que vive numa crença religiosa, ela vive iludida, ela vive mergulhada em superstição. Daí ela acredita facilmente em absurdos. E o Freud diz aqui que só mesmo uma análise crítica, uma inteligência é capaz de espantar essas ilusões. Só mesmo a inteligência. Então uma pessoa que entra numa religião qualquer, seja ela cristianismo, islamismo, hinduísmo, shintoísmo, budismo e por aí vai, essas pessoas vivem no mundo de ilusão, defendendo ali as crenças que elas recebem, e crenças diferentes. E essas pessoas que vivem nesse mundo de ilusão não percebem os absurdos, como diz aqui o Freud, não percebem os absurdos dessas crenças, não percebem as contradições existentes nessas crenças. Só mesmo uma pessoa fazendo uso da inteligência é capaz de espantar essas ilusões religiosas. É o que diz aqui Sigmund Freud. Pois bem, agora vamos provar na Bíblia mais uma ilusão dessa. E aqui uma contradição. Veja aqui. Em Mateus capítulo 2, versículos 2, 7 e 16, eu escolhi isso aqui para que fique bem claro o assunto. Vamos lá. Na lenda de Mateus está assim: e perguntavam, não é isso? Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. O que é isso aqui? Como mostrei em vídeo anterior. Aqui, na lenda de Mateus, que não está aqui na lenda de Lucas, os magos, orientados por uma estrela completamente maluca, os magos chegaram aqui a Jerusalém perguntando: onde está o recém-nascido rei dos judeus? A estrela é tão maluca
que ela levou aqui os magos a Jerusalém, quando deveria levá-los, na lenda de Mateus, a Belém, da Judeia, onde o menino Jesus havia nascido. Só que, na verdade, Jesus não nasceu em Belém, nasceu em Nazaré. E isso é consenso entre os teólogos sérios. Pois bem, então aqui, veja, os próprios magos não sabiam onde havia nascido o menino Jesus. E aí perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Veja bem, esta expressão recém-nascido. O que é uma pessoa recém-nascida? Recém-nascida é que nasceu hoje, é que nasceu ontem, vamos colocar aí, né? Que nasceu há 5 dias, vamos colocar forçosamente aí, uma pessoa que nasceu há 7 dias. Uma pessoa que nasceu há 20 dias não é mais recém-nascida, não é verdade? Uma pessoa que nasceu há um mês de idade já, pronto, uma criança tem apenas 1 mês de idade. Ora, 1 mês de idade, já não podemos mais chamar essa criança de recém-nascida, não é verdade? E vamos colocar aqui 1 ano. Uma criança tem 1 ano de idade, 1 ano. Uma criança de 1 ano de idade não é recém-nascida, obviamente, não é? Piorou ainda, uma criança com 2 anos de idade. Uma criança com 2 anos de idade não é uma criança recém-nascida. Então aqui, no texto de Mateus, quando os magos chegaram a Jerusalém e depois foram a Belém para adorar o menino Jesus era um recém-nascido. Tinha aí apenas poucos dias de vida, de existência, não é isso? Muito bem. Aqui está, ó, recém-nascido. Muito bem. No versículo 7, na lenda de Mateus, veja o que está escrito. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão, olha aqui a precisão, quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Muito bem. O rei Herodes perguntou aos magos em que tempo, qual foi o tempo em que os magos viram a estrela lá no Oriente. Porque aí já era uma idade aproximada do menino Jesus, do nascimento de Jesus. E os magos, olha aqui o que diz o texto. Os magos, com precisão, ou seja, sem erro algum, disse ao Herodes o tempo em que eles viram a estrela. Muito bem, veja aqui, com precisão, sem dúvida. Muito bem. Agora vamos para o versículo 16 da lenda de Mateus. Aqui diz: Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores. Veja a expressão, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Veja aqui, ó, sempre os magos informando com precisão o tempo em que viu aqui a estrela. E aqui o tempo em que Jesus com certeza nasceu. Veja, com precisão, ó, os magos informando ao rei Herodes com precisão, olha aqui, sem dúvida alguma, a época em que eles viram a estrela e a época em que o menino Jesus nasceu. Só que veja como o relato lendário ele é ingênuo, ele é irracional. Veja aqui, o rei Herodes, já que os magos não voltaram de Belém para avisar ao rei Herodes onde era a casa em que o menino Jesus estava, o que foi que o rei Herodes fez? Mandou matar, olha aqui, mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo. O que é isso?
Ora, acabei de dizer que os magos disseram com precisão ao rei Herodes, com precisão, o tempo em que eles viram a estrela e o tempo em que nasceu o menino Jesus. Só que aqui, veja a ingenuidade do relato. O rei Herodes mandou matar meninos de 2 anos para baixo. Ou seja, aqui não havia a certeza do tempo em que os magos viram a própria estrela e o tempo em que Jesus nasceu. Aqui, no próprio relato de Mateus, Jesus poderia ser um recém-nascido ou poderia ter até 2 anos de idade. Já um menino ali, andando pelas ruas empoeiradas de Belém. Entendeu? Aqui no relato de Mateus, Herodes mandou matar as crianças, meninos, sexo masculino, de 2 anos para baixo. Porque se ele tivesse certeza de que Jesus era um recém-nascido, ele não teria mandado matar os meninos de 2 anos, os meninos com apenas 1 ano de idade, os meninos com 2 meses de idade, não seriam mortos. Mas não, veja aqui a dúvida. E aqui diz com precisão, veja a ingenuidade do relato bíblico, da lenda de Mateus. O rei Herodes não sabia, e nem os magos, qual a idade de Jesus. Se Jesus era um recém-nascido, tinha apenas 2 dias de idade, 5 dias, ou tinha 1 ano, ou tinha 2 anos de idade. Veja aqui, né? Veja aqui. Então, rei Herodes mandou matar crianças, meninos, de 2 anos para baixo, porque Jesus poderia ter 2 anos de idade aqui também. Não há precisão alguma, como você viu aí no relato. Muito bem. Então aqui, no relato de Mateus, Maria e José moravam em Belém. E Jesus continuou morando ali. 2 anos, até 2 anos de idade. Ele poderia ter 2 anos, 1 ano, 6 meses, né? Então aqui está Mateus explicando direitinho que na lenda dele o casal morava em Belém e que Jesus ficou ali, pode ter ficado até 2 anos de idade. Muito bem. Já na lenda de Lucas, a versão é outra, completamente diferente. Na lenda de Lucas, como vou explicar isso depois, Maria e José moravam em Nazaré e só foram a Belém por causa de um recenseamento, que na verdade nunca houve. Então, Jesus, quando nasceu, na lenda de Lucas, lá em Belém, Jesus ficou apenas 40 dias em Belém. E por que 40 dias em Belém? Porque no mundo judaico, na época de Jesus, a ignorância era tremenda. Uma mulher que parisse um menino macho, ela era considerada imunda, por ter parido um menino. Se parisse uma mulher, pior ainda. Então veja, no mundo de Jesus, a mulher, quando paria um menino macho, ela era considerada imunda por 7 dias. E para se purificar dessa imundície, veja o atraso na época de Jesus. E para a mulher se purificar dessa imundície, havia necessidade de 33 dias, já que o filho aqui é macho. Pois bem, então 33 dias para a purificação de Maria e 7 dias aqui da imundície de Maria por causa do nascimento do menino Jesus, 33 com mais 7, 40, não é isso? Então, na lenda de Lucas, Jesus só ficou em Belém, na Judéia, apenas 40 dias e regressou, depois disso, para a cidade natal de Maria e José. Veja como Jesus, na verdade, nasceu em Nazaré. Depois explico isso direitinho. Então, em Lucas, capítulo 2, versículo 39, está escrito assim:
cumpridas todas as ordenanças, veja aí, segundo a lei do Senhor, voltaram, ou seja, José e Maria retornaram para Nazaré, onde realmente eles moravam. Retornaram, voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. Então veja, cumpridas todas as ordenanças lá em Belém, que são aqui a imundície da mãe de Jesus por ter parido um menino, imunda por 7 dias. E a purificação de Maria por 33 dias. Veja lá em Levítico essas regras aqui. Portanto, na lenda de Lucas, Jesus ficou em Belém apenas 40 dias e depois retornou para Nazaré. Veja aí, na lenda de Mateus, Maria e José moravam em Belém e Jesus ali, na lenda dele, ficou em Belém possivelmente até 2 anos de idade. Veja aqui, Jesus em Belém, na lenda de Mateus, até 2 anos de idade. E na lenda de Lucas, Jesus ficou apenas 40 dias. Eis aí a contradição, porque isso aqui é lenda. Mateus, lenda. Lucas, lenda. Isso não é fato histórico. Pois bem, você viu aí de forma clara que o rei Herodes mandou matar meninos de 2 anos para baixo. Por que de 2 anos para baixo? Porque ele não tinha certeza da idade do menino. Se Jesus aí poderia ser um recém-nascido, ou poderia ter 2 meses apenas de idade, 5 meses de idade, 1 ano de idade, ou até 2 anos de idade. Entendeu? O que é a religião? É por isso que o Sigmund Freud diz com certeza que ninguém pode se admirar, ficar espantado diante dos absurdos que crentes aceitam e tentam defender de forma inútil os absurdos religiosos, porque eles não conseguem ver o mundo real, a realidade. Eles caem no mundo de fantasia, de ilusão, e passam a defender coisas completamente ilusórias. E aqui estou mostrando de forma clara. Portanto, aí, mais um vídeo, espero que você tenha entendido. Caso não tenha entendido, escreva aí que eu volto a fazer outro vídeo explicando direitinho. Pois bem, e vamos agora terminar o vídeo com o grande Elvis Presley cantando aí Love Me Tender. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I love you as well. Muito obrigado.